Tu diz que ele é um minhão, ô Detona? Não, então. aquela ali até aquele amigo do Mussum lá dos Trapalhões lá, como é que é aquele neguinho que faltava um dente aqui na frente, que ele falava, Que era o nojento, você lembra dele? nojento, que era o grande Otelo. Até ele, cara, se entrar lá e der conversa pra aquela mulher, ela vai pesar na dele, tá ligado? Tá Não depende bom, muito de beleza não, mano, você é louco. Nossa, eu entro lá, mano, sabe quando você entra num lugar que você tá com medo de pisar em prego? Eu entro no Facebook assim, eu entro, dou uma olhada nas mensagens rapidinho e vazo, tá ligado? Eu não fico lá. A última vez que eu chamei o Tio Gusto no Facebook, eu coloquei lá, oi, coisa mais linda. Até hoje não respondeu. Eu respondi sim, ó, que eu vou entrar no Facebook agora, eu vou falar pra você, a última mensagem que eu te mandei foi há 1 hora atrás, quer ver? Tá. É verdade, ó, o Vince Max falou lá, ih, nojento, ele falava exatamente. Exatamente. Ó, entra lá, safado, foi o que eu falei pro Detona há 1 hora atrás. Então, você vai falar que eu não respondo há 2 meses, é mentira. Cara, é uma fase boa essa fase aí do que não tinha o politicamente correto. Outro dia eu tava revendo os episódios dos Trapalhões, que tem aqui no YouTube, né? Tava revendo, cara, tem cada piada ali, velho, que hoje em dia, se fosse hoje em dia, os Trapalhões iam ser apedrejados na rua, velho. Isso porque tinha os militares, né, que bloqueava quase tudo. Piada racista, cara, que hoje é considerada crime. Na época, tem uma lá que o Didi tá voando, de Superman, e o Mussum zoou ele, não sei o que lá, crioulo, tá ligado? O Sputnik é o super-homem! É uma arara cheia de mé! Arara é a tua mãe, crioulo! Punta Quinté! É o que você é! Tá desdeitado porque não avoa! É urubu e não avoa! Meu, se é hoje, velho, nossa senhora, negada caía de pau no Didi, velho. Você é louco. Nessa época aí o bicho pegava, hein, mano. Não tinha esse negócio de politicamente correto, não, velho. Cara, mas era massa, né, mano? Era muito legal. Era muito divertido, cara. Era muito espontâneo, né? Você olha hoje, assim, e você vê que era um humor, assim, simples, entendeu? E se for ver, era bem toscão mesmo, assim, mas, cara, era muito da hora, mano. Ah lá, o que o Messias falou, Negão é teu passagens, é isso aí mesmo, Meu, é muito foda o Trapalhões, cara, de verdade, mano. Por causa disso aí, tá ligado? Os caras não tinham essas frescuras. Porque os caras zoavam o Didi, que ele era cearense, cabeça chata, lembra disso? Aí o Didi zoava o Dedé, porque o Dedé era viadinho, e aí todo episódio era piada com o Dedé, cara. O que menos sofria ali era o Zacarias, né? Que era o que tinha capacidade de ser mais zoado, que era o carequinha da turma, né? Mas era um dos mais engraçados também, né, cara? Não tinha igual, né? Ele dava o tempero ali, né, cara? Dava, né, cara? Tanto é que depois que ele e o Mussum foi embora, o Didi com o Dedé já não tinha a mesma graça, né? Verdade. Ó, o Vice Max lembrou de uma coisa que o Mussum falava, olha ali, ó. Eu quero morrer preto se eu tiver errado. É verdade, cara. Eu falava isso aí. Pode crer. Verdade mesmo. Meu, eu gosto daquela piada também que o Mussum entra lá no bar e pede. Você tem leite de. Como é que fala? Ele fala de uns leites que não existe, tá ligado, cara? Só pra poder pedir cachaça. Aí no final da piada ele fala, tá vendo? Depois fala que eu não peço leite. O senhor tem um copo de leite de capivara de Barra do Piraí? Ah, não tem não. O senhor aí não tem leite de mula manca sem cabeça? Não, manca sem cabeça. Não tem não, não tem. Mas que maçada. O senhor não tem nem leite de perereca aí? Leite de perereca? Também não tem. Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Nem isso tem. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça! Tem uma que ele pega a garrafa da cachaça, coloca em cima, assim, num pedestal bem alto e fica com a boca aberta, assim. Ah lá, o Messias tá mandando os leites que eu... Aí o Zacarias chega pra ele, se não me engano, o Zacarias que chega pro Mussum e diz assim, que isso, cara? Ele diz, que o médico mandou eu suspender a birita. Ele botou a cachaça bem lá em cima, não tem? Suspender, né, cara? Tá no alto. Pode crer, eu lembro desse aí, mano. O médico mandou suspender a birita. Não, mano. Caraca, muito foda, cara. Eu tava vendo uma reportagem, cara, deles falando da história deles. E é tipo um documentário. E aí eles estavam falando que o Zacarias, eles iam fazer show no Brasil inteiro, né? Aí disse que os caras chegavam
era um furdúncio, um monte de gente querendo tirar foto e aquela bagunça toda. E o Zacarias, ele ia sem peruca, ia com roupa normal e chinelão. Aí ele entrava, passava por todo mundo, que ninguém conhecia ele. Ele passava por todo mundo, porque ele usava a peruca, né? E daí ele tirava a peruca e a careca, passava até que um dia eles estavam no show, e aí acho que foi o Mussum que foi fazer a piada, só que não era pra puxar a peruca. E aí ele puxou a peruca. E aí os caras conheceram ele, daí que ele começou a aparecer com a peruca. Que até então ele não parecia sem careca. E aí os caras, depois disso, disse que acabou a vida dele, porque ele não conseguia mais andar na rua. Aí como ele andava careca, os caras começaram a conhecer ele e começaram a ir pra cima dele. Bom dia, boa tarde, boa noite pra galerinha que tá com a gente aí. Nós estamos aí no terceiro Mandrião Cast e somos muito gratos aí pela audiência de todos vocês, tá certo? Hoje estamos com um assunto bacana aí, vamos falar sobre os beat'em ups. Eu sou o Ricardo, tem um canal chamado Ricardo Games Brasil e tô aqui acompanhado também dos meus amigos Detona Beats. Fala aí, Detona. Opa! É nóis que chora! Detona Beats na área, o tio do tio Gusta. Beleza, e para completar essa equipe mandriônica aí, tá também o nosso amigo tio Gusta. Fala aí, Gusta. Beleza, galerinha. Fique com a gente aí. O Mandrião Cast está no ar. Muito bem, galerinha. Agora vamos ler aí os comentários da galera que tem acompanhado o nosso cast. E vamos ler o primeiro comentário que nós vamos ler aqui agora. É do WMS Play, cara. Ele perguntou se tem alguma chance de participar especificamente de algum Mandrião Cast aqui conosco, né? E ele deu mais ou menos uma sugestão ali para falarmos sobre animes ou desenhos nostálgicos e deixou um likezão. Valeu, cara. Obrigado pela participação. Seguinte, o WMS, tem sim a possibilidade de não só você, mas a galerinha que está aí comentando, participando, que tem nos apoiado tanto nas gravações ao vivo quanto o cast depois postado nos canais, vocês irão sim ter essa oportunidade de participar conosco logo que for gravado aí o 10º cast, tá? Depois do 10º cast, nós vamos selecionar a galera que mais tem participado aí e vamos estar trazendo para poder estar gravando aqui com a gente o Mandrião Cast, tá certo, cara? Obrigado pela presença, obrigado pela participação com a gente aí, tá? Também tem um comentário bacana aqui do amigo Gamer 2600. Ele fez um comentário um tanto extenso aqui, mas que a gente vai ler agora, tá? Ele falando que pior que se usar o raciocínio lógico, a Nintendo está gastando mais mantendo a licença desses jogos antigos do que manter as ROMs no mercado pirata. Isso piora quando você olha casos como a série Donkey Kong Country, onde a licença é compartilhada entre a Nintendo e a Rare, que hoje é uma empresa filiada à Microsoft. O Castlevania é outro exemplo, já que os direitos dele pertencem à Konami. Outro problema de censura é a questão das hack ROMs e jogos traduzidos, que são coisas exclusivas de uma pirataria e que a Nintendo não consegue oferecer, e isso acaba diminuindo o mercado de um jogo. Exemplo, os jogos da série Super Campeões, que são todos em japonês. Se a Nintendo fosse fazer um serviço de streaming, teria que ser algo um pouco mais liberal, estilo a Steam, que desse espaço para fangames e hack ROMs, pois existem jogos que não são oficiais. Que não são oficiais da Nintendo e são incríveis, como por exemplo o Super Mario 64 Multiplayer ou o Pokémon Light Platinum. Gostaria de estar em um cast desse para compartilhar minhas opiniões. Então tá aí, Gamer 2600, como já foi falado aqui, você com certeza vai ter essa oportunidade de estar com a gente aí, tá? E agradecer a galerinha que tem compartilhado os vídeos, o cast aí com a gente. Também aqui um comentário bacana aí, que aqui foi do amigo Messias Never Cry, né? O Messias que está sempre com a gente aí, sempre nas gravações, sempre dando uma força aí depois que o cast é postado também, mandando um salve pra galera, mandando um salve pra mim, pro tio Gusta, pro Detona. Cold Shadow também deixou um salve, registrar aqui um salve pra ele, e aí tem a Alexiane que fez um comentário legal aqui também, né?
É isso aí, o Cold Shadow também, que tá sempre com a gente aí também, né, tio Isso, Gusta? é Sempre isso aí. marcando presença. E a Alexiane fez um comentário, e o comentário dela foi o seguinte, que a Nintendo ela não quer retirar seus jogos da internet, porque ela sabe que não é possível. Ela vai com tudo processando e pedindo muita grana, com o intuito de não receber todo o valor para cima de alguns sites, porque ela sabe que não tem como receber, mas sim com o objetivo de assustar os outros sites. O objetivo, eu acredito, é diminuir a acessibilidade facilmente dos jogos, tanto que ela só vai naqueles que facilitam suas ROMs para as pessoas. Em um certo ponto eu concordo. Eu acho que ela faz isso mesmo, de tentar aplicar o sustinho, assim, nas outras pra galera ficar mesmo, sabe, com o cu na mão, digamos, né? E aí É uma fala, opinião "Putz", bem, né? é uma opinião Legal, bem bacana. interessante dela, verdade. Obrigado, viu, Alexiane, o Cold Shadow, Isso aí. o Messias, a galera toda que tem comentado aí no canal, tá? E também tem comentado aqui, tem um comentário aqui do nosso amigo coreano, chinês, japonês, a gente não sabe o que ele é, né? qual é a etnia dele, mas está aí comentando, dizendo que a Nintendo está de sacanagem. Galera, obrigado aí a todos vocês que têm nos ajudado aí, tá certo? Que têm compartilhado. Tamo juntos sempre aí. Se preparem aí, vocês que têm comentado, que têm dado uma força pra gente. Depois do 10º Bandrião Cast, vamos chamar a galerinha para estar com a gente aqui. É isso aí, não se esqueçam de deixar o seu comentário aqui nesse episódio de hoje, falando sobre os jogos que vocês conhecem do Beaten Up, joguinho de soquinho, 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 né? E também os jogos hack and slash mais favoritos, o que vocês concordam ou discordam da gente. Participem dos comentários nos 3 canais aí, tá? E é muito importante a participação de todos, tanto na live quanto nos casts gravados. Valeu, galera. Obrigado a todos e a gente ficou por aqui. Falou. Valeu, pessoal. Bom, Ricardo, manda aí, Bora. vai no assunto aí de hoje. Vambora. Então, chega de enrolação e vamos falar sobre Beaten Up, galera. Né? Vamos falar sobre hoje, aniversário do Streets of Rage, né? Também. É hoje, né, Detona? Não, foi semana passada. Tá faltando alguém aí que gosta do Streets of Rage nessa live aqui, hein? Tá faltando o Caos. Caos que é daí. fãzão do Streets of Rage, principalmente do Axel. Isso, Caos é exatamente. muito fã do Axel. Vai gostar muito da capa desse cast aqui, inclusive. Vão gostar bastante da capa do cast que o tio Gusta fez aí. Bem, galerinha, mas vamos lá então. Falando de Beaten Up, né? Me enrolei todo aqui já. Me enrolei todo. Falando de Beaten Up é um gênero aí que acho que a galera toda gosta, a galera toda curte bastante, né? É um gênero bem apreciado por todos. E perguntar aí pro tio Gusta, pro Detona, pra galera toda aí, quais os Beaten Ups aí, qual foi o primeiro Beaten Up que você conheceu aí, que você jogou? Meu primeiraço foi o Final Fight. E eu vi ele na época que eu jogava o clone do Nintendinho. Tinha um amigo nosso lá, que até já falei várias vezes desse rapaz, que esse aí era o cara que trazia novidade na nossa área. Ele tinha... O pai dele morava no Japão. E aí ele mandou primeiro o Super Nintendo e depois um Play 1. E quando ele mandou o Super Nintendo, né, que na verdade era o Famicom, né, o Super Famicom, aí ele mandou a fita do Final Fight. Cara, quando a gente viu, nossa, foi foda. Porque você é acostumado com o gráfico e com a jogabilidade do Nintendinho, você pegar o Final Fight, foi outra coisa. E você, meu amigo tio Gusta? Eu nem sabia o que era isso quando eu conheci o primeiro. Foi o Double Dragon, lembra do Double Dragon? Lembro. Foi logo que eu ganhei o clone lá do Nintendinho que eu tinha, que era o High Top Game. E veio 2 jogos. Veio o Ninja Gaiden 1 e veio o Double Dragon. E eu lembro que eu era fissurado, cara, no Double Dragon. Eu nem sabia o que era isso na época, a gente não tinha esse conhecimento, né? Assim, não tinha internet nem nada. E as revistas estavam no começo ainda, lá pros anos 87, 88. Então, é molequinho, né? Mas é um dos jogos que eu mais joguei no meu Nintendinho foi o Double Dragon, cara. Foi daí que eu comecei. E o Double Dragon foi o segundo, né? Foi o segundo a ser lançado. Teve um antes dele.
Que inclusive foi lançada pela mesma empresa. Eu não só esqueci o nome dele agora. Eu não me lembro, eu não me recordo o nome dele. Mas era... O primeiro foi praticamente... O Double Dragon foi praticamente uma cópia. Só teve algumas melhorias. E daí mudou... Inclusive eu tava falando pro Ricardo que tem um vídeo que é muito bom do Velberan de 2014, da história dos beat'em ups, onde ele fala desse jogo aí também, que foi o jogo anterior ao Double Dragon, né, que depois eles vieram com o Double Dragon e depois eles relançaram esse jogo, que também não me recordo o nome agora, só que o Double Dragon já tinha dominado, né, então acabou que ele ficou um pouco obscuro, digamos assim. Só não me recordo o nome do jogo. É que na verdade o Double Dragon foi o beat'em up pioneiro aí, né, cara? Porque antes Double Dragon se você vê, ele é um divisor de águas nessa. É que na verdade ele teve muita melhoria em cima do primeiro. Então as mecânicas e até a parte gráfica. Então a galera tipo foi o que destacou, né? Foi que deu aquele impacto que a galera começou a pegar. Daí as outras empresas já caíram matando, daí entrou a Capcom, né? A Capcom, que na época dos arcade dominava o mercado, né? Aí já começou a fazer lá o Final Fight dela. Aí o Final Fight depois veio esbagaçando e acabou apavorando o Double Dragon, né? Escondendo ele na neblina. Eu conheci Double Dragon, mano. Eu conheci o Double Dragon num barzinho que tinha perto de casa. Eu trabalhava com entregas assim, e eu lembro que eu passei na frente do barzinho e tava lá uma máquina, um barulho alto, cara, que a máquina do Double Dragon tem um volume bem alto. De longe eu vi uma galerinha se aglomerando em volta assim, e eu fui ver o que era, mano. Cheguei lá, era o Double Dragon, mano. Nossa, eu fiquei fissurado no jogo, eu lembro. Eu fiquei apaixonado pelo jogo, só que pra passar da primeira fase era um inferno já, né, cara? Não tinha como, porque eu lembro que a primeira vez que eu joguei pra passar da primeira fase, eu gastei mais ou menos umas 10 fichas, mais ou menos, naquele jogo lá, mano. Até pegar a manha, porque até hoje, cara, o Double Dragon, se você não tiver a manha do jogo e não souber jogar ele, você apanha bastante pro game, cara. E daí depois... Tá. Eu busquei aqui a informação. O jogo que veio antes aí, que o Detona citou, é o Renegade. É da mesma produtora que era a Tecmo, né? Isso. Renegade. Esse daí eu nem cheguei a jogar, tá? Eu vi, como eu falei, no vídeo do Velberan, esse jogo aí. Eu não cheguei a jogar ele até hoje mesmo. Não cheguei a jogar. Eu desconheço, só vi no vídeo mesmo, assim. Foi o antecessor aí. Então, esse eu joguei, mas por questão de curiosidade. Eu joguei depois que começou a época de internet e tal. A informação começar a aparecer mais facilmente, eu acabei descobrindo ele e eu joguei por emulação. Mas na época eu não cheguei nem perto da máquina. Inclusive disse que a máquina era bem cabulosona. Disse que a máquina era bem escrota, mas o joguinho ele é muito duro, o comando dele é muito travado. Não é tão legal assim. Aí veio o Double Dragon que melhorou bastante essa questão. E daí depois também veio o Tartaruga Ninja com as opções Cadillac Dinossauro, de jogar 3 pessoas ali ao mesmo tempo. Porra, aí esse estilo de jogo bombou, né? Daí depois veio também os Simpsons. Os Simpsons. Que a febre mesmo dos beat'em up, a época mesmo, foi os anos 90 ali, né, pessoal? Na verdade, quando começou os jogos de fight, o X1, né? Que daí lá, tipo, Street Fighter, esse negócio que foi lá pro, tipo, 92, 93, por aí, que começou a crescer, e daí aos poucos foi abafando o Beat Up, mas antes era só eles, né? Não tinha mais... o que dominava era eles. Daí depois que começou a sair... tipo Street Fighter Turbo, esses negócios que depois X-Men e tal, aí foi aos poucos foi abafando esse gênero, e daí começou a ficar só esse X1. Inclusive até hoje, tipo, tem várias máquinas aí, aqui até no Brasil, no Japão,
ainda tem bastante máquina. Só que no Japão ainda lança bastante, né? Aqui no Brasil é só aquelas mesmas de sempre. E o Brasil é foda, né? Não muda nada. É isso aí. Agora, o Alex falou Capitão Comando. O Capitão Comando era da hora, cara. Capitão, eu lembro que a gente ia pra praia, meu pai trabalhava lá na praia, no litoral do Paraná, lá em Matinhos, e aí a gente era pirralho, a gente não tinha dinheiro pra nada, e o meu primo trabalhava com o meu pai, e o meu primo já era mais piazão, ele tinha dinheiro, aí nós ia pras locadoras lá, ele bancava a gente. E aí a gente jogou muito jogo naquela época ali, nessa época, foi acho que em 96, por aí, nessa faixa. A gente jogou muita coisa jogou muita coisa em fliperama, e era mais porque o meu primo pagava. Ele teve até uma época que eu lembro que o meu primo pegou um pagamento, a diária dele acho que era R$ 50 na época, a diária, e ele pegou R$ 50, a gente chegou de manhã cedo. O fliperama tava abrindo as portas, foi eu, meu irmão e o meu primo lá, e o meu primo já chegou, já jogou R$ 50 em cima da banca e falou assim, ó, me dá tudo em ficha. O cara ficou desesperado. O cara do boteco estralou o zoião, falou assim, não, pera aí. Aí começou a abrir todas as máquinas pra tirar a ficha. E aí mesmo assim ficou em haver, tá ligado? Uhum. Ficou com a cota em haver. Porque, porra, na época era 15, 20 centavos uma ficha. E o cara chegava com R$ 50, nossa. Fez a alegria do cara. E aí a gente zerou acho que umas 3 máquinas aquele dia. E esse dia foi um dia que entrou pra história, assim, minhas lembranças de videogame, que aquele dia nós jogamos tudo que é tipo de máquina e jogava de 2, jogava sozinho, e foi tudo nas costas do meu primo lá. O meu primo que pagou tudo. Mas é bacana, cara, essas histórias é bacana. Sim, com certeza. Hoje nós vivemos a época aí do Battle Royale, vivemos a época aí dos FPS. Vocês acham que esse estilo, o beat'em up, teria vez hoje? Na época que nós vivemos? Na verdade até sai. Consoles atuais? Na verdade até sai alguma coisa, só que fica muito ofuscado. Mas tem muito jogo bom. Tem muito, até pro PS3, PS4, tem alguns jogos bons, sim. Mas tem até um que foi baseado no City of Rage, que eu também esqueci o nome agora. Eu sou muito ruim pra marcar nome, cara. Deus livre. E esse jogo, cara, ficou com os gráficos muito bacana, tipo, em 16 bits os caras fizeram a programação do jogo. Cara, mas da hora, a jogabilidade perfeita, o jogo corre liso. É muito da hora. Isso pra quê? Colocou... PS4? É, PS4. Você para PS3 e PS4. PS4, mano? É indie, é um jogo indie. E ele... Na verdade, ele saiu pra PS3, aí foi feita uma conversão PS4, se não me engano. E os chefões, eles usam aquelas magias da época de 90, da década de 90, lá do Street Fighter Zero, daqueles jogos de X1, eles têm bastante referência àquilo. Até os golpes do Mega Man, alguns chefões usam. Só que eu vou ver se eu acho aqui, se eu achar aqui eu já falo pra vocês já. Mas é um jogo da hora, cara. E é dessa nova geração. Eu desconheço, cara. Eu também não conheço, não. É que eu sou muito ruim de nome, eu deveria ter marcado. É que também eu nem lembrei disso aí durante o dia. Agora a gente conversando que o Ricardo perguntou, eu acabei lembrando do jogo. Você, tio Gostei, acha que teria vez, cara? Teria espaço um jogo, aquele estilo beat'em up raiz mesmo, cara? Você acha que teria espaço, não? Então, assim, eu vejo o beat'em up meio que evoluindo pra uma coisa que a gente teve no começo dos anos 2000, que foi, tipo, os jogos tipo Devil May Cry, né? Que também é um jogo meio que porradaria, certo? Que não é beat'em up mais, mas ele é uma evolução, né? Natural, né? É o Sudden Scroller, né? Não, como é que é? É Hack and Slash, né?
Hack Slash. Aí depois o Hack Devil May Slash. Cry vem uma onda também de jogos copiando, que nem até um que eu joguei um tempo atrás que eu odiei, que chama Ninja Blade. Muito, muito cópia de God of War, mas da pior forma, sabe assim? Só aqueles Quick Time Event o tempo todo no jogo e tal, e assim, tudo que God of War tinha de bom eles não pegaram pro jogo. Esse que você tá falando é que é um que é baseada na história de Roma? Não, esse Ninja Blade aí é um jogo tipo Ninja Gaiden na cidade, sabe? Tá. Só que assim, ele é muito ruim, de verdade. Eu peguei ele um tempo atrás pra testar ele no PC e eu não gostei não. Mas é tudo dessa fase aí, também, é jogo dessa fase, até 2008 ali. Que é quando o Hack and Slash tava no auge, né? Até ali Bayonetta e tal. Então o God of War foi o nome maior deles, mas teve muito jogo desse estilo. E tinha um jogo que eu não me recordo o nome de verdade, de Play 2. Eu acho que era da Rockstar, que era um jogo de porrada em 3D, tipo E pra vocês aí, qual foi o beat'em up que marcou realmente aí a vida de vocês? Minosos e tal, que eu joguei, até gostei na época, mas eu não me recordo o nome agora. Eu acho que hoje em dia... Eu até sei qual que é. É um que é uns cara tipo repeiro, né? Isso, Eu já vejo aqui, esse eu tenho. Eu acho que é esse que você tá falando. Eu não sei se é o que você tá falando é o Def Jam, que se for não é. O Simpson foi... Luta 1 a 1 ali, né? Tipo, tem a galera em volta, tipo um Pit Fighter da vida. Esse que você tá falando é o tipo Pit Fighter, mas é outro. Então. Agora, com relação à pergunta do Ricardo, eu acho que a mídia ela evoluiu, assim. Como tudo evoluiu de lá pra cá, né? Então talvez faça sucesso pra galera que curte uma onda retrô, que nem agora o pessoal do 99 Vidas lançou o jogo, né? 99 Vidas, que é baseado em um jogo tipo beat'em up, né? Assim, ele é um beat'em up mesmo de raiz, pixelado, tipo 16 bits, e fez um mega sucesso. Lançou pra PS4, pra PC e tal. Acho que a Xbox também tem. E também tem aquele um dos youtubers lá, né? Teve agora também aquele fangame do... Muito bom. E o seu, Ricardo? Retro Gamers, né? Um negócio assim. Que eu vi até a live do pessoal fazendo e tal. Mas eu não sei se grandes produções. Acho que a pergunta do Ricardo se baseia nisso, né? Tipo, grandes produções vindo das maiores produtoras. Que nem na época a gente teve essa onda, essa febre do beat'em up que foi de 86, 87 até 91, 92 ali, que foi quando o bicho pegou mesmo. Eu acho que não volta mais, mas ela vai evoluindo, sabe? Eu acho que existe uma evolução natural e esses jogos eles vão e vêm e tal, mas assim, eu acho que eles hoje estão mais relegados a jogo indie, sabe? A galera do indie vai buscar mais isso aí, porque se a gente pensar também, é uma forma fácil de fazer o jogo, porque a fórmula dele já tá meio que difundida, né? Então, até na própria época que a gente tinha o que explodiu, eu lembro de jogar muitos jogos de super-herói nesse estilo, lembra? Tinha jogo do Superman, tinha jogo do Homem-Aranha, tinha dos X-Men, tinha do Batman. Então, assim, você tinha um monte de... Tinha as Tartarugas Ninja, né, que a gente jogou pra caramba. Tinha os Power Rangers, até que eu falei pro Ricardo do Reprisando, né, que o Léo podia estar aqui com a gente, porque ele joga muito aquilo. Então, você teve uma onda de assim, a engine era basicamente a mesma para todos os jogos, a ideia do jogo, né? E também uma outra coisa legal da gente citar é que todos eles, se você parar pra perceber, ou a maioria deles, tem uma mocinha que é raptada, tipo Mario, assim, e aí os caras vão atrás, né? Tipo Final Fight, assim... sempre aquela história clichê bem... Exatamente, sempre, né? eu acho que isso daí também é uma coisa que ficou muito ali nos anos 80 e 90, porque os filmes também tinham muito disso, né? Tipo, se a gente parar pra pensar... Herói, né? Se a gente parar pra pensar, a época do Rambo, do Duro de Matar e todos esses outros aí do Schwarzenegger também, tinha muito filme assim, né? De tipo, o bombadão que vai salvar o mundo, sabe? Tipo, era muito a nossa época ali. Você vê que hoje em dia isso meio que cai um pouco, né? Assim, quem a gente tem hoje no cinema que representa esses caras aí? Talvez o The Rock representa bem eles aí no cinema hoje. Seria um, acho que é um dos poucos aí que manda bem. E aquele também, o Vin Diesel já caiu, eu acho. Agora tem aquele outro que não é bombadão, mas ele faz uns filmes bacanas também, que é o Liam Neeson, né? Ele faz aqueles filmes de o cara revoltado contra todos, assim, que ele vai arrebentando todo mundo na cidade e tal. Mas eu acho que é uma coisa muito da nossa época mesmo, 80 e 90. Até o estilo de jogo mesmo, tá ligado? Como você falou, a coisa precisa evoluir, né? Mas é uma pena, né, cara, que o beat'em up raiz mesmo, quando eu falo de beat'em up raiz, a gente fala lá do Double Dragon, fala do Final Fight, fala do próprio Streets of Rage,
Cadillac Dinossauro. Cadillac Dinossauro, Tartaruga Ninja. Nossa, Tartaruga Ninja, top demais, né, mano? E tantos outros que a gente podia citar aqui. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Battletoads, pra vocês é também beat'em up? Eu sempre tive essa dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Só mudou a forma dos personagens, que aí em vez de ser seres humanos, é os sapos lá. Mas não deixa de ser, cara. Não deixa de Porque ser. ele tem segmentos de beat'em up assim, mas eu vejo ele também com segmentos meio que fogem um Plataforma? pouco, sabe? Que fogem um pouco dessa ideia, assim. Eu sempre tive essa dúvida. Que eu sei que aquele Battletoads em Battlemaniacs é bem beat'em up, né? Do Super Nintendo, né? E só ele tem um pouco de plataforma, mas eu acho que ele se enquadra. Eu acho Até que pela ele se movimentação, né? Você consegue subir no cenário, descer, tipo um Final Fight da vida, né? Eu sempre tive essa. Assim, eu sempre achei que ele era, mas também, sabe, tinha aquela dúvida. Não sei se é realmente ou se é só baseado, assim, porque é um dos jogos também que a gente deveria citar, né? Battletoads é foda, né? O joguinho filha da mãe, né? Muita gente derreteu o Nintendinho na época pra jogar ele, né? Na época o Super Nintendo já não foi tanto que já era, a jogabilidade já era mais fácil. Sim. Então já facilitou um pouco o jogo. Mas na época do Nintendinho, eu vi cabeças rolarem. Cara, pra mim, assim, eu acho que o Cadillac foi um jogo que marcou bastante. O Simpson, porque, ó, tipo, eu nunca tinha visto uma máquina que você podia jogar em 4 jogadores. Aí você pegar a família inteira os irmãos tudo pra jogar de uma vez só, porra, era outra coisa. Foi marcante. Na verdade tem muito jogo, né, cara? A gente é muito velho, a gente jogou muito na nossa época. Então tem muita coisa, igual se fosse colocar uma balança aí, igual tem o Final Fight. Pô, que Final Fight também no Superama, pô, era outro nível, né? O Capitão Comando, um que era baseado no filme acho que é Vingador o nome do filme. Eu não lembro o nome do jogo agora. O Fantasma. Pô, também era um jogo. Esse aí eu acho que esse. Uma outra coisa também, puxando sardinha pra SEGA aqui, é a questão dos jogos de luta em 3D, né, cara? A SEGA começou tudo. Você ia jogar ele. Mas, cara, era um jogo espetacular. Cara, pra mim, nos arcades, o Double Dragon, porque foi o primeiro, foi bem dizer, onde eu conheci esse estilo, beat'em up, esse gênero, né? Marcou demais pra mim, a forma que eu conheci ele. Tartaruga Ninja marcou demais pra mim, porque eu lembro que quando eu saía do colégio, andava assim umas 2 ou 3 casas, assim, já tinha um barzinho perto do colégio ali na esquina ali que tinha uma máquina do Tartaruga Ninja. É aquela com 4 players que dava pra jogar com 4 pessoas? Essa aí mesmo, aí a gente saía dali. Essa máquina aí era disputada, hein, mano? Nossa, mano, e chegava lá, era aquela muvuca no boteco lá, uns bêbados de um lado tomando pinga, cachaça, cheio de cachaça na cabeça lá, e a galera do outro lado disputando ali no Tartaruga Ninja, entendeu? Putz, era muito massa, foi uma coisa que marcou demais pra mim. Acho que de arcade, mano, o que marcou mesmo pra mim, lógico que teve outros que eu conheci, Final Fight e outros, mas que chegou a marcar pra mim, assim, são esses dois, por causa dessas histórias. E console, mano, console é Streets of Rage, mano, pra mim, a minha opinião, não tem beat'em up melhor do que Streets of Rage, entendeu? O Final Fight é um baita de um jogo, mas na minha opinião não chega nem perto do que é o Streets of Rage, mano. Tanto um quanto dois. E o que você acha da evolução dele? Que fizeram ele, o Fighting Force, na verdade era pra ser o 4, né? Era pra ser o 4, e daí por causa de a SEGA brigou com a desenvolvedora. Isso. E aí eles trocaram o nome, aí passou pra Fight Force e cancelaram o nome. E mano, o que você acha dessa transição que teve? Pra mim, o melhor Streets of Rage foi o 2. Não tem Streets of Rage melhor. Isso aí eu acho que todo mundo que jogou vai concordar com você. Isso aí não tem, acho que não tem dúvida. Não tem como, mano. O Streets of Rage 1 foi um baita de um jogo, foi muito bom. Só que ele tinha uma jogabilidade muito travada ainda. Eu acho a jogabilidade do Streets of Rage 1 travadona de uma vez. O 2, cara, eles acertaram tudo que eles podiam ter acertado, mano. Tudo que eles erraram no Streets of Rage
O 1 eles acertaram no 2. O 3, cara, pra mim, sei lá, mano, veio um jogo sem brilho, assim, sabe? Sei lá, parece que os caras... Sabe aquele negócio? O 2 que nós fizemos foi bom, esse aqui a gente faz de qualquer jeito que vai ficar legal também. Tipo assim, eu nunca gostei dele, eu achava ele muito travado. Tipo, Golden Axe 1, 2 e o 3, entendeu? O 1 e o 2 são maravilhosos. O 3, os caras, lógico que não tem nada a ver. O 3, os caras fizeram uma porqueira, entende? Então, mas pra mim seria o 2, cara. O 2, ele, assim, comparando com o 1, né? Você percebe que o sprite tá bem mais bem feito, maior, né? Ele foi mais apurado, né? A jogabilidade dele, eu acho que é muita influência do Final Fight, né, também, né? Que tipo assim, e se não me engano, o Streets of Rage ele é exclusivo do Mega Drive, não é, Ricardo? É exclusivo. O Streets of Rage é exclusivo. Ele não é um port do arcade que você possa comparar e falar, ah, não, do arcade é melhor, sabe? Assim, era o exclusivo ali que você podia jogar só no Mega, tá ligado? Tipo assim, eu lembro que eu tinha um Super Nintendo e os meus amigos tinham um Mega Drive, né? Eu só podia jogar ele e alguns outros no Mega Drive, sabe? Tipo, eu não ia ver isso num arcadão. Se eu entrasse lá, não ia ver, sabe? Tipo, diferente de um Cadillac. Hoje em dia o pessoal acha que a SEGA... No caso do Streets of Rage, ele era muito marcante também, porque, tipo assim, era uma aposta da SEGA pro Mega, não era nem a aposta da SEGA pras máquinas, né? E o que eu achei interessante, cara, nesse jogo, foi que eles fizeram uma pesquisa bem ampla e pegaram desde o começo ali do Double Dragon até o sucesso da Capcom lá com o Cadillac e com o Final Fight. Pegaram um pouquinho de cada um ali e colocaram. E aí inventaram aquela parada do especial lá que vinha o carrinho e atirava tudo que é lado. E aí, porra, aquilo ali foi, tipo assim, uma inovação que, no meu ponto de vista na época, que era muito da hora, cara. Então, uma coisa também, assim, antes de eu falar do meu preferido aí, eu acho que também é legal a gente parar pra pensar em quem eram até depois você traz isso aí pra gente, né, Ricardo, pra gente comentar, as principais desenvolvedoras né, nessa época no desenvolvimento desses jogos, assim, que a gente tem conhecimento, sabe? Porque o que eu tenho conhecimento são de 3 empresas que eram muito fortes nesse segmento, né? Então, eu não sei se tem mais, ou se sabem de mais empresas que eram fortes nesse segmento do beat'em up, assim, que levantaram, sabe, o estilo na época, assim, que fez virar febre. Tinha a Capcom, que era fraquinha pra caramba. Tinha a Konami também, que até hoje nunca prestou. Uhum. Capcom, Konami e... SEGA, né? SEGA. A SEGA tinha... Porque a SEGA era muito forte nos arcades, né, mano? Na verdade, a intenção dela já era sair do arcade pra casa, né? Ela primeiro desenvolvia pros arcades pra depois ir pro Master, né? Uhum. Eu acho que, inclusive, os consoles dela, basicamente desde do Master até o Dreamcast, normalmente foi aonde você poderia jogar o arcade em casa, né? Tirando algumas exceções, tipo Neo Geo e tal, né? Mas, assim, então, você tinha ports muito bons, né? De muitos jogos pros consoles da SEGA, né? Até melhores do que outros, por exemplo, do Super Nintendo, que nem se pega o Street Fighter que saiu pro Mega, eu prefiro a jogabilidade dele, esquecendo do áudio, eu prefiro a jogabilidade dele, entendeu? O Mortal Kombat lá quando saiu, também no Mega, entendeu? Eu acho que era os melhores ports que a gente tinha a possibilidade de jogar era nos consoles da SEGA, não era não? Então, porque como a Nintendo era gigantesca já nessa parte de videogame caseiro, a SEGA teve que brigar pro outro lado. O que ela fez? A fatia do mercado que todo mundo queria e que não existia eram os fliperama dentro de casa. Então ela pegou e começou a fazer os portes. Você pode ver que 90% dos jogos lá do Master System era porte. Às vezes era uns portes cagados, mas não interessava. O cara tinha na casa dele para jogar. Uhum. Então a ideia dela, tanto é que ela ganhou muito mercado, o que fez ela ficar muito grande no mercado foi isso. Os ports até no Dreamcast, porque chega no Dreamcast, as melhores conversões de jogos de arcade para console caseiro foi o Dreamcast. Na geração do Dreamcast foi o Dreamcast, depois foi o Mega Drive, o Master,
Então sempre foi o jogo de briga de X1 foi o Sega Saturno. Então, tipo, sempre a Sega pensou nesse lado. Com aquele jogo famosíssimo lá do... O Virtua Fight. Se você parar pra pensar, hoje pra mim é injogável ele, mas se você for ver, depois dele veio uma onda também de jogos 3D de luta absurda, né? Tipo, se você for ver, todos eles meio que se baseiam, né, no Virtua Fighter, né? Naquela mecânica ali. É um jogo que, tipo, todo mundo fala bastante e tal, mas eu não... Não, mas eu não tô nem falando de qualidade, eu tô falando de meter a cara e fazer uma coisa diferente que ninguém tava pensando, sabe, assim? Porque, por exemplo, você pega na minha época, na nossa época mesmo, eu nunca quis jogar, por quê? Porque eu sempre fui muito fã de jogo de luta em 2D, né, não em 3D. O jogo que fez eu mudar de opinião foi o Tekken 3, né, que eu joguei bastante. Mas até o Tekken 3, eu olhava pra esses jogos assim, sabe, meio... Eu preferia jogar um Mortal, um Killer, sei lá, um jogo assim, sabe, ainda em sprite e tal. Mas se parar pra pensar também, a SEGA ela foi pioneira em muita coisa dos arcades, assim, né? Principalmente no Japão, né? Os caras eram muito fortes no Japão, né? Nos arcades. Tem até um vídeo que eu tava vendo há um tempo atrás, da época que o Beberan morava no Japão, ele mostrando um prédio inteiro, cara, só de arcade da SEGA. Não sei se já chegaram a ver isso aí. Eu ia falar sobre isso agora. Cara, até hoje, que fenomenal, cara. Hoje em dia eles ainda investem em arcade, né? No Japão é muito forte ainda. Morreu, né? Que a SEGA faliu. Na verdade, não, cara. Na verdade, ela... Saiu do mercado de consoles, né? Saiu do mercado de consoles, exatamente. Só que, olha só, eu acho que ela fez certo disso aí. Porque é um mercado que é grande, só que tem muita empresa comendo pelas beiradas. O que ela fez? Ela foi pelo mais certo. Ela sempre fez jogo, sempre desenvolveu. O jogo dela sempre fez sucesso. Então, o time que tá ganhando não se mexe, né? Parou com o que tava dando prejuízo e começou a picar o pau no jogo. Aí ela começou, todo mundo queria jogar Sonic, e o Sonic foi pra Nintendo. E foi pra tudo que tá lado. Então, acho que ela fez certo nessa parte. Eu acho que as grandes empresas que daquela época que ainda, assim, que faziam esses jogos que vocês citaram aí, teve algumas que faliram no caminho aí, né? E as que estão ainda aí hoje, o que a gente pode ainda considerar que estão vivas é a Capcom e a SEGA, né? Porque a Konami já era, né? Então, a Capcom também andou meio balançada agora que começou a voltar de novo. Mas 90% das empresas daquela época quebrou, porque elas não conseguiram absorver a mudança que foi ocorrendo conforme o tempo ia passando. Então, a Database, Taito, tem várias empresas que não... Tipo assim, elas não conseguiram... A técnicos não conseguiram absorver e lançar alguma coisa que chamasse atenção. Aí foi morrendo pelo caminho, né? Ô, Detonou, o jogo do Play 4 não era o Castle Crashers, não, né? Você tinha falado antes. Eu acho que é. Ah, tá. Eu achei ele aqui agora. Acabei de pesquisar aqui, consegui achar. Parece bem interessante mesmo, hein? Eu acho que é. Como que é o nome? Castle Crashers. Castle? Isso. E, ó, aquele jogo que eu falei que eu joguei bastante no PS2, que era 3D, era tipo um Final Fight 3D, sabe? Sei. É o Crime Life Gang Wars. Esse joguinho é muito divertido. Ele parece um pouquinho, ele lembra um pouquinho o GTA San Andreas no estilo gráfico, só que é de porradaria, cara. Assim, é muito legal. Você tem uma parte que tem um cara dentro de um carro assim, você chega e quebra o vidro do carro, arranca o cara de dentro do carro, sabe assim? Lógico, né? Era os jogos 2D ainda meio que engatinhando, mas é um joguinho que eu me diverti bastante também e entra nesses beat'em up aí entre aspas, os mais novos, né, digamos. Que sai um pouco dos anos 90 ali. E vamos fazer aqui, ó, um beat'em up pra vocês. O primeiro beat'em up que vocês zeraram nos arcades e o primeiro beat'em up que vocês zeraram em console. Vocês lembram? Não? Vai, Detona, fala aí. Cara, em console... em console foi o Ninja Gaiden do Nintendinho, que também é um espetáculo, né, cara? Porra, Ninja Gaiden, até agora a gente não falou nele, mas o bicho merece. O bicho, a grau de dificuldade era muito louca. E no arcade
foi o X-Men. O X-Men foi no arcade, foi o primeiro que eu fui até zerar. E você, Ricardo? Não, você. Você tem essa mania de perguntar e você não fala. Eu que zerei nos arcades, cara, foi o Tartaruga Ninja, com 300.000 fichas, não sei, gastei ficha pra caramba pra zerar o jogo, mas consegui zerar, eu e um amigo, não foi sozinho. E no console foi o Streets of Rage, cara, mas foi o primeiro. Eu lembro que eu aluguei e, cara, fiquei com a fita uma semana pra passar daquelas duas malditas mulheres que tem antes de você ir lá pro chefão. Você enfrenta ela 2 vezes, elas são os chefes da 5ª fase. Aí depois, quando você mata elas e vai chegar no final, tem pra você entrar na sala do chefão final, lá você tem que enfrentar as duas de novo pra poder entrar na sala. Ali eu lembro que eu morri pra caramba, mas eu pegava e começava de novo, e assim eu fui e fiz isso bastante vezes, que é uma semana com a fita em casa. E consegui zerar, mano. Então nos arcades foi o Tartaruga e no console foi o Streets of Rage 1, o primeirão. E o tio Gusta? Sorta a letra, tio Gusta. Ó, então, vou falar primeiro do console, que foi o que eu falei antes, que foi o primeiro que eu tive, que foi o Double Dragon, né? Foi o jogo que talvez eu tenha mais jogado do Nintendinho, foi ele junto com o Ninja Gaiden. Foi os 2 jogos que eu mais joguei na época. Jogos, cara, tem um amor, assim, e é interessante, se eu pego pra jogar hoje, eu me divirto da mesma forma, mesmo sabendo que o jogo é totalmente quebrado pro que veio depois, né? Assim, a evolução. Mas a gente tem essa coisa do sentimento ligado a esses jogos, né? Agora, do arcade foi o Final Fight, cara. Foi o Final Fight, inclusive, eu apanhei muito dos caras maior também no Final Fight. Porque, tipo, apesar de não ter disputa entre um e o outro, toda vez que eu perdia e deixava o cara sozinho, era um tapinha na nuca, tá ligado? Ô moleque, acorda aí, mano. Acorda aí, tá fazendo o quê, sabe assim? Então é um jogo que marcou bastante pra mim o Final Fight, cara. E é o meu beat'em up preferido de todos os tempos, diferente do Ricardo, é o Final Fight. Que foi uma pergunta que vocês fizeram lá atrás, né? Cara, Final Fight, hoje em dia, jogando no emulador, ele já se torna quase impossível. Tem uns caras aí que eu admiro que zeram Final Fight com uma ficha, como o Desolhos, que participava das lives com a gente aqui. O cara manda muito bem no Final Fight. O Duran, né? O André Nesman. O Nesman, também. o Nesman, Isso. eu confundo de André, é o Nesman. Isso, O Nesman joga isso. muito, eu lembro uma vez que vocês fizeram uma live juntos, lembra? O E Nesman joga ele demais. ia te indicando tudo que... Lembra? Não sei se você lembra dessa live que vocês fizeram juntos, online. Claro que lembro. O Nesman joga muito. Tem um outro cara que joga demais também, que é o DJ Magno. O DJ Magno, sou inscrito lá do canal. Quem não conhece o canal do DJ Magno, ele parou de postar vídeo, mas eu sou inscrito dele, ó. Tempão eu já. também sou de tempo com ele lá. Dá uma olhada lá também. E o Inuendo, né, cara? O Inuendo, ele fez uma live, faz o quê? Faz uns 3 meses atrás, 4 meses, eu acho, nem sei se faz isso tudo. Ele zerando também com um crédito só o Final Fight, cara. E esses caras, porque assim, ó, eu sempre achei, pra mim, Final Fight, o beat'em up mais difícil que eu já joguei na minha vida, cara. Acho que Tartaruga Ninja tem a sua dificuldade, o Double Dragon também. Os outros beat'em up, Streets of Rage, principalmente o 2, passando o tempo, eu já não tenho mais tanta dificuldade com ele. É um jogo, sabe aquele tipo de jogo que você pega e você sabe que vai zerar de boa, tranquilo? Pra mim é o Streets of Rage 2. Só tem uma forma ali do Streets of Rage 2 que é quase impossível de zerar, que é você fazendo um truque lá, uma manha que você habilita o modo mania. Entendeu? Aí, putz, o jogo fica impossível, mano. Fica impossível mesmo. Cheguei na 5ª fase do jogo e não foi mais, entendeu? Mas Final Fight, cara, nunca zerei nos arcades. Era um jogo que eu gostava de jogar, mas era um papa-ficha do caramba, né, mano? Não tinha como. Era quase impossível você zerar Final Fight nos arcades, a não ser que acontecesse um caso que nem o Detona falou ali no começo ali, do cara que chegou lá, jogou 50 conto pro cara lá e comprava 300 fichas e passava o dia inteiro ali, entendeu? Porque não tinha como, mano.
Eu lembro que eu fiquei muito tempo jogando ele, foi antes até do Street chegar lá no Street 2 chegar no Flipper que eu jogava, e você tinha três opções, você tinha três arcades. Você tinha o Final Fight no cantinho, você tinha o Pit Fighter e tinha um outro lá que era tipo de navinha, né? E então assim, ou eu jogava o Pit Fighter ou eu era Final Fight. O Pit Fighter com, sei lá, 2 semanas eu enjoei dele, tá ligado? E aí eu fiquei focado no Final Fight, entendeu? Então no comecinho eu chegava ali no final, ali na primeira fase e morria. Aí depois fui evoluindo, né? Chegava na fase do trem, aí morria ali, entendeu? E aí quando eu tinha 2 fichas eu tentava prolongar a jogatina, ia tentando mudar, né, de personagem pra ver se fazia alguma diferença. No final das contas eu aprendi a jogar mais com o Code, que eu acho que era o mais balanceado dos três, né? E aí eu lembro que o dia que eu zerei, eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, sabe? Tipo, foi uma felicidade, eu zerei com 4 fichas no dia que eu zerei. E foi assim, só que era assim, era vício, né, cara? Era jogar todo santo dia. Saía da escola e ia pro Flipper jogar, tá ligado? E era só aquilo que eu tava jogando, era foco total. Pra zerar naquela época, no caso do Final Fight, só assim mesmo, mano. Só tendo muito foco. E o Jean também lembrou de um beat'em up muito bom, muito legal também, tá dizendo? Eu zerei o The Punisher com o Ricardo e morri mais do que não sei o que. Então, The Punisher é um baita de um beat'em up também, cara, bem legal. Um outro beat'em up que eu conheci, eu vi o Márcio aí no chat da live agora, beat'em up que eu não conhecia, não cheguei a conhecer na época, e quem me apresentou foi o Marshall, é o Vendetta, não sei se vocês já... Ah, o Vendetta, sim, Vendetta eu conheço. Em uma live que eu fiz de arcade, o Marshall me apresentou o Vendetta. Muito bom também. E o que você achou do Alien vs Predador? Você que não gosta do filme do Alien, mas tudo bem? Então, cara, será que Alien vs Predador entra como um beat'em up? Entra, né? Entra, né? Cara, eu gosto daquele jogo ali, mas não é exemplo assim, ó, sabe? É um gostar, assim, como é que eu posso dizer pra você, assim, jogo se não tiver outra coisa pra jogar. Entendeu? Ok, né, é só ok, só. Isso, entendeu? Exemplo, se tiver Final Fight, tiver Alien vs Predador, eu vou jogar Final Fight mesmo, com toda a dificuldade dele, entendeu? Mas é um bom jogo, deixa de ser um bom jogo, tanto que ele recebeu um port pro Super Nintendo também. Eu joguei a versão do Super Nintendo, do arcade eu não joguei. Eu consegui jogar as duas ainda, na época que eu era piolho de boteco. É o que? É Konami ou é Capcom ele? É Capcom, não é? É Capcom. É Capcom, né? É Capcom. Eu joguei só o port dos arcades, não joguei o do Super Nintendo ainda, porque não foi um jogo que me chamou atenção, sabe? Uhum. Eu gosto dos filmes do Alien, sou muito fã dos filmes do Predador, mas não, sei lá, cara, achei que podia ter sido melhor ali, sabe? Não sei, não foi um jogo que me encantou, cara. Sabe que quando eu joguei a versão do Super Nintendo, eu me sentia jogando um Final Fight com uma skin diferente, sabe assim? Eu não sentia muita diferença, porque eles tinham muito mesmo parecida a fórmula, né? Dos jogos, assim. Então, eu lembro era legal jogar eu jogava com o Predador. Eu achava legal porque eu tava jogando com o cara do filme, sabe, assim, com o vilão do filme e tal. Sei, e poder matar os aliens e tal. Mas eu não me prendia, sabe, o jogo, assim. Tanto é que eu não tinha ele, eu alugava ele na locadora, eu aluguei umas 3 vezes e tal, mas não foi aquele jogo que tenha marcado mesmo, de verdade. Marcou, tá ligado? Né, cara? Mais algum assunto aí sobre beat'em up? Te gusta? Tem muita coisa pra falar, né? Vai depender muito das perguntas do anfitrião, né? Então bora aí. É com você, o anfitrião é você. Oxi. Rapaz, aqui quem comanda aqui é o Ricardo Games Brasil. Eu tô aqui só como um aprendiz aqui, porra. Nada, telespectador. Quem comanda aqui somos nós, amigo. Eu tô como um telespec, é isso aí. Eu sou apenas um telespec empolgado. Você disse que você tinha preparado uma lista aí? Não, então, eu fiz 2 listas, na verdade. Eu fiz uma lista dos jogos que eu joguei, que eu conheço, e os que eu desconheço, mas que estão na lista aqui de beat'em up que eu cacei na internet, né? Então manda pra nós, hein? Fala aí. Eu vou falar primeiro a lista dos que eu conheço, os que eu joguei e tal, que no caso é esse que a gente tava falando agora, o Alien vs Predador, né? O outro é o Battletoads, que a gente já falou que acho que entra nessa lista.
Um que é amado até hoje, até por quem não jogou nos fliperamas, que é a molecada mais nova, que é o Cadillacs and Dinosaurs, que é um jogo que a gente devia tocar no nome dele aqui nesse cast. Aqui você tem que pagar direitos autorais pro Angico, tá? Toda vez que você falar esse nome, você tem que pagar direitos autorais pro Angico. Quando a gente tiver com o Patreon aberto, a gente conversa com o Angico. Aí o Angico ele vai doar R$20 e a gente reverte R$3 pra ele. Acho que é justo. Aí tem um outro também que eu joguei bastante até, que era um jogo do Capitão América, eu só não lembro o nome dele completo. Avengers. Eu acho que é Capitão América e os Avengers, né? Isso. Também joguei, gostei. Capitão Comando, joguei no Super Nintendo, gostava bastante, mas não gostava tanto, assim, pra jogar tanto. Joguei ele alugado, né? A Double Dragon, que a gente já tinha citado, né, no caso. Esse que eu falei do Play 2, que é o Fighting Force, também eu joguei na época do Play 2. Final Fight, que a gente já falou. O Golden Axe eu não joguei na época, fui jogar depois em emulador, né? E o Streets of Rage, no caso... e tem a Tartarugas Ninja também. Agora, Streets of Rage eu joguei na época na casa de amigos, então também entra na lista, né? Pois é, uma vez eu vi uma discussão sobre Golden Axe. Golden Axe é um beat'em up, pessoal? Sim, eu acho. Entra como beat'em up? Sim. E você, Tio Costa, o que você acha? Entra como beat'em up? Então, Golden? eu com ele eu tenho a mesma dúvida, a mesma premissa que eu tenho com o Battletoads. Tipo, apesar de eu considerar ou achar que ele parece um beat'em up assim, ele tem uns segmentos que não estão tão próximos, né? Do que a gente tinha na época, né? Então eu não sei, assim, eu considero que seja, mas talvez eu esteja errado, né? Eu considero o Golden Axe um beat'em up também, pra mim, né? Isso é opinião própria minha, pode ser que eu esteja errado. Então, eu considero, ainda eu acho muito legal, que foi um dos primeiros ali a pegar a parte medieval. Aí colocar um pouquinho lá de estratégia pro cara juntar as poções, pra magia ficar mais forte. Ele saiu um pouquinho daquele padrão de cidade suja com bandidos punks e tudo mais, né? E depois dele veio uma carrada atrás, né? Depois que ele começou a fazer sucesso, a galera viu que ele tava bombando, as outras desenvolvedoras veio e começou a fazer um monte mais ou menos parecido com ele, ou com a mesma temática de fantasia, de bruxos e tal, mas teve bastante jogo nesse modelo. E só que eu acho ele um dos melhores também. Eu acho que ele não é um Final Fight da vida, um Street of Rage, mas ele tá ali próximo. Na qualidade dele é um jogaço. Tranquilo. Bora dar prosseguimento pra tua lista aí? Ou acabou então, essa aí? a lista que eu fiz dos jogos que eu me recordei de cabeça são essas, né? Aí tem uma outra aqui que eu cacei, ó. Por exemplo, Yakuza. Não me recordo de ter jogado, tá? Conheço o jogo, mas não me recordo de ter jogado. Beautiful Joe também conheço o jogo, mas nunca joguei. Aquele que o Detona falou, que foi o antecessor do Double Dragon, como é que era o nome, Detona, que eu cacei lá? Eu agora esqueci. Renegade. É o Renegade também desconheço, nem tá nessa lista aqui, mas eu queria citar ele, né? Aí tem um que eu lembro que era famoso e eu não joguei, que é o Punisher. Vocês chegaram a jogar o Punisher? Então, que foi o que o Jean falou aqui Isso. agora, que a gente jogou. Esse jogo eu joguei ele e eu zerei ele esse dia com meu primo, lá naquele dia do cinquentão lá. Esse jogo marcou também pra mim bastante. Cara, e quem não jogou The Punisher ainda, jogue, mano, porque o jogo é bom demais. Eu não joguei. E ele tem uma versão pro Dreamcast. Agora, eu não sei se é a versão oficial ou se é uma versão de fã. Ele tem pro Mega Drive também. Ele saiu pro Mega Drive, o The Punisher. Então, e ele tem uma versão pro Dreamcast que é excepcional, é um jogo muito bom. Aí, continuando aqui, tem um chamado Ninja Warriors, que eu também desconheço. Esse Ninja Warriors é da hora, cara. Nessa lista dos não jogados, tem um erro meu aqui. Tem um aqui que chama Morte e Retorno de Superman. E eu joguei ele, mas eu não coloquei na minha lista de jogados. Esse jogo eu joguei bastante. The Bouncer, não conheço, não posso falar. O que mais que tem aqui? O Shaolin Monks está aqui nessa lista, mas eu não sei se ele é beaten up, qual que é a dele. O Mortal Kombat Shaolin Monks. Tem a ver ou não?
Eu acho que, eu não sei lá, mano. Acho que tem, né? Eu joguei, na mas verdade, não na considerava verdade, ele beat'em up, não. A dinâmica do jogo geralmente é da esquerda pra direita e pra cima e pra baixo. Uhum. E dando soco em todo mundo. Se for sair, já tá enquadrado no gênero. Tá, então ele entra na lista dos jogados. Aí tem um outro que chama Karate Blazers. Não, desse aí eu nunca nem vi nada. Não sei. É ruim. É. Eu particularmente não gosto. Já joguei, mas não gosto. Outro dessa lista dos que eu não joguei, Hulk, não joguei também, não conheço. Full Play, também desconheço, não sei do que se trata. Nunca ouvi falar também. Full Play. Tem uns joguinhos bem, né? Enfim, nessa lista Bem- que eu peguei aqui. Bem desconhecido, né? Tem um outro chamado Fangs, Fangs com Z no final, também não conheço. Não sei nem como que... Deve ser a mesma pegada dos outros, né? Dungeons and Dragons, Tower of Doom, não conheço. É um jogaço. Eu zerei ele esse dia. Eu joguei online ele pelo emulador. Qual eu emulador? fiz uma live jogando. Pelo Winkawax. É o único que eu jogo. Esse emulador, nossa, é muito bom, cara. Eu gosto muito de... Pra jogar online é espetacular. E aí, Detona, tem um outro do Dungeons and Dragons que o nome final dele é Shadow Over Mystara. Também não conheço. Esse eu não lembro. Esse Aí eu não tem lembro. um aqui que chama Double Dragon Neon. Também Uma porcaria, mano. passou despercebido. Tem um que deve ter muita gente que gosta. Eu nunca joguei. Chama Digimon World 4. Ah, mas Digimon World sei lá, cara. Tipo, é um jogo legal, só que pra enquadrar aí no que nós estamos falando, eu já não sei se ele ficar muito bom, não. E o último da lista que eu preparei é o Batman Forever The Arcade Game. Esse eu não joguei, porque eu joguei o Batman Forever do Super Nintendo. Eu acho que não tem nada a ver uma versão com a outra, não tenho certeza. O jogo do Batman do Super Nintendo que encaixa como beat'em up é o Batman Returns, cara. Nossa, que jogo fantástico, cara. Tem um Esse outro esse você também, jogar. eu não sei se... Eu acho que não é beat'em up aquele lá, não. Do Batman também, que é aquele que tem... Como é que é? Batman e Robin... Mas eu acho que ele é mais aventura do que beat'em up. Apesar de Você ter citou porradaria. o The King of Dragon, né? Nossa, The King of Dragon é um baita de um jogo, mano. Não, esse jogo é muito bom. Esse jogo é bom demais. O jogo é excelente. Esse do Batman e Robin, pensa num jogo difícil. Eu acho que ele, como você falou, acho que ele não encaixa como beat'em up. Mas, mano, que joguinho difícil da preula, mano, esse jogo aí. O Batman Returns também é um joguinho bem complicado. Não sei se vocês terminaram esse jogo do Super Nintendo. Na verdade, cara, eu nunca fui fã de jogar jogo do Batman. O único jogo que eu joguei foi o Returns do Nintendinho. Que eu ainda lembro que eu peguei um Nintendinho original, um Nintendinho mesmo. A primeira vez na vida que eu vi um Nintendinho. Eu peguei emprestado de um rapaz que trabalhava numa madeireira que eu trabalhei uma época quando eu era adolescente. Eu peguei emprestado e aí o cara trouxe uma fita aquela fita americana do Mario 3, que eu quase derreti ela, fiquei 3 dias com ela ligada pra zerar o jogo. Você é louco. Que não tinha como salvar. Esse Batman. Cara, esse jogo eu também quase derreti o console, cara. Nossa, eu gostei muito, mas depois eu fui pegar na locadora os outros Batman, não fez muito minha cabeça, nem nos arcade. Nos arcade eu chegava lá, eu via outras máquinas lá, então eu falava assim, cara, deixa sair, depois eu jogo, e depois não joguei. Eu joguei emulador pra conhecer e tal, mas jogando nos arcade ou no videogame assim, cara, pra mim não vai muito não. Eu não curto muito não. O único jogo que realmente eu joguei até derreter o controle do Super Nintendo é esse que eu falei do Batman e Robin aí, que era muito difícil. Muito difícil. Era um jogo quase impossível. É um jogo quase impossível esse game. É muito difícil e assim, ele não te dá moral não. Se perdeu lá os continues que você tem, é início de novo, tá ligado? E na época a gente não tinha a facilidade dos emuladores do save state, né? Então, cara, não sei, os jogos dessa época dos consoles, eles eram muito baseados naquele estilo de jogo ladrão dos arcades, do Papa Ficha, né?
Então, muitos desses jogos aí dos consoles mesmo era quase impossível você conseguir zerar eles, porque tinha, tipo, 3 continues, lembra disso? Aí, se você, tipo assim, usou as suas vidas, morreu, usou um continue, você tem só mais 2 continues, né? Então... e os continue vinham com no máximo 3 vidas, né, cara? Então vamos botar assim que você tinha 12 vidas, as 3 que você começa, e mais 3 continue, 12 vidas pra você zerar o game, por exemplo. Isso, e assim, eu acho que isso era uma forma também de prolongar os jogos, né, Ricardo? Porque eram jogos mais curtos, né? Não é que nem hoje em dia que você pega um Horizon Zero Dawn que você fica lá 60 horas jogando, né? Então acho que até pra prolongar o jogo os caras faziam dificuldade no limite, sabe assim? Você não tinha nem nível, eu lembro que nesse Batman e Robin você não tinha como escolher um nível mais fácil, mais difícil. O jogo já era difícil de natureza mesmo, tá ligado? O jogo já era difícil por natureza. Bom, o amigo Mundo dos Detonados Brasil chegou aí. Boa noite, cara. Salve, Mundo. Certo? E ele chegou falando uma coisa bacana ali, ó, que pra ele o beat'em up era o gênero mais legal e mais divertido pra jogar de 2 player. E de fato, né, cara? O beat'em up trouxe isso, né? Eu concordo plenamente com ele. Tanto é que o que a gente fazia? A gente pegava, dividia ficha. Eu não sei se vocês faziam isso na época, mas a gente ia pra escola, em vez de comprar o lanche, quando levava a sorte de ganhar umas moedinhas pra comer lanche, você juntava lá 3, 4 camaradas, comprava tudo em ficha e ia dividir ficha. Porque era o mais divertido. Aí daí depois que veio lá, depois de 90... 93, 94, que começou a sair lá os Street Fighter da vida lá, que os Mortal Kombat, e que daí o negócio ficou mais complicado. Mas até então era muito foda, cara, pra você jogar. O Ricardo, repete o que você falou no começo dessa live aqui, sobre a questão do episódio 10 lá, pra galera que chegou aí, que não tava no começo, saber do que você falou. Tranquilo. Galera, seguinte, ó. Vocês sabem que a gravação do Mandrião Cast é toda quarta-feira, né, sempre às 8 da noite. Estamos aqui gravando ao vivo. Porém, a live não fica aqui. Depois daqui a gente tira a live do canal e ela é transformada em um cast, né? Como já estamos na 3ª edição. Então é o seguinte, quando chegar na 10ª edição, a gente vai fazer aí, vamos dizer, um compilado aí de quem mais participou, entendeu? E vamos ver a galerinha que participou mais, tanto aqui na live, quanto nos vídeos depois postados, nos casts postados dos 3 canais, né? Que é postado no Ricardo Games Brasil, no canal do Tio Gusta e no canal Detona Beats. A gente vai ver quem mais teve participação e a gente vai chamar para participar com a gente aqui, cara, para gravar um Mandrião Cast com a gente aí. Tá. Ideia do Tio Gusta, isso aí. Agora vamos sair um pouquinho lá de trás, lá que a gente já falou bastante sobre esses jogos, experiências e tal, Ricardo. Acho que seria interessante também a gente falar da evolução deles. Os jogos que vocês gostaram, se vocês jogaram, que seria os hack and slash da vida, que seria a evolução natural, né, do beat'em up, assim. O que vocês acham? Vocês jogaram? Vocês gostam? Qual que é a visão de vocês? Você e Detona. Manda aí, Detona. Começa você. Eu gostei. Os primeiros ficou lá atrás, até 94, e tem aquele amor, aquela paixão pelo jogo, mas tá ali. E os novos que veio, eu gostei de muitos, cara. Eu gostei de muitos. Teve muita porcaria, principalmente no Play 1 e no Sega Saturn. Teve muita porcaria, mas teve muita coisa legal. Teve muita coisa boa. Você pode, igual o Devil May Cry. Devil May Cry, cara, é um jogaço, cara. Eu jogo bastante ele, eu gosto muito. Tem o Assassin's Creed, que eu também acho que entra nessa. Tem que mais... Deixa eu dar uma olhada na minha lista que tem aqui. O Siphon Fighter. Eu acho que foi válida essa evolução. Eu gostei da evolução e pretendo continuar jogando. Você, Ricardo? Cara, eu gostei também, cara. Assim, Devil May Cry, por exemplo, é um baita do jogo. Assassin's Creed era um jogo que eu não gostava. Não gostava realmente. Aí depois que eu comecei a jogar, a minha filha estava jogando Assassin's Creed e Unity. Mais uma dúvida, Assassin's Creed é hack and slash? Pois é, eu acho que entra no hack and slash, Entra. não entra? Não sei.
Deixa eu dar uma pesquisada Não, aqui. porque assim, ó, hack and slash é tipo macetar botão, sabe? É tipo um God of War da vida, que o cara tem o cara que é pro, tipo o Victor Kratos, que sabe cada detalhe do jogo, como que vai fazer um combo mais específico, e tem aquele cara tipo eu que jogava macetando quadrado e triângulo, tá ligado? Tipo, quadrado, sim. quadrado, triângulo, quadrado, quadrado, triângulo, entendeu? É esse tipo de jogo, eu acho que é mais um hack and slash, né? O Assassin's Creed eu acho que ele traz coisas, Ele sabe? tem um quê de hack and slash. É, entendeu? ele traz influências, mas ele expande, tá ligado? Ele não é um hack and slash tradicional, vamos dizer É, assim. tipo assim, porque ele expande, ele tem estratégia, por exemplo, sabe? Ele tem a questão da escada nos prédios que já eu entra acho no que o outro hack and estilo. slash raiz mesmo, vamos dizer assim, seria God of War, cara. Que vem depois do Devil May Cry, né? Que foi o cara que abriu as portas, né? Digamos, pra esse estilo aí. Depois veio um monte de cópias, que nem aquele jogo que eu falei lá no começo. Que eu fui jogar achando que era alguma coisa, o tal do Ninja Blade, e eu fiquei decepcionado, sabe? Mas, assim, dos jogos, assim, de hack and slash que é uma evolução natural do beat'em up, assim, o meu preferido é o Devil May Cry, não é o God of War, sabe? Apesar de ter jogado até o God of War 2, eu não joguei o 3 e não joguei também o outro. Como é que é o nome do outro? Ascension, né? God of War Ascension não joguei. E nem esse isso. agora do Play 4. Esse do Play 4, inclusive, eu quero jogar e eu acho que ele nem tá mais nesse estilo, né? Ele evoluiu muito dos God of War antigos. Mas comparando o God of War 1 e 2 que eu joguei no meu Play 2 e o Devil May Cry, eu fico com o Devil May Cry. Pra mim é um jogo que hoje, se eu for jogar, eu vou me divertir ainda, sabe? Mais do que com o God of War. Eu não sei se porque pra mim saturou o God of War de tanta live que eu vejo no YouTube ou alguma coisa Cara, assim. eu dentro da minha locadora, eu tinha eles lá, o primeiro, depois o segundo, e eu nunca, tipo, eu joguei, gostei do jogo, mas eu nunca fui aquele cara fã, assim, eu não perdia meu tempo entre outros jogos e ele, eu deixava ele pra trás e jogar outros jogos. Eu nunca fui muito fã dele, assim, mas eu gostei do jogo, é um jogo bom de jogar, mas é aquele jogo, tipo, pro meu ponto de vista, é um jogo morno. Tem umas intro lá, uns vídeos bacana no meio lá, como é que fala? Uma CG lá bacana, mas não. Pra mim não fez muito meu gênero, não. Qual jogo, Detona? O God. O God. Mano, eu gosto, eu curto. Eu curto God, mas é assim também, eu não sou um aficionado do God of War, entendeu? Se for pra escolher, que nem o Detona, se for pra escolher pegar God of War e um outro jogo, eu prefiro, dependendo do jogo, eu pego outro jogo, entendeu? Mas gente, eu sei que tem uma galera aí que curte demais, né? Ó, chegou um godista aí, ó, tá revoltado com o Detona aí, ó. E aí, godista, salve godista. E aí, Juninho, tudo bem? Salve, Rafa, também, bem-vindo aí, cara. Obrigado pela presença aí. Valeu, galera. Obrigadão aí pela presença de vocês, viu? Tamo junto aí. Então, o God of War, cara, eu acho ele quando eu joguei ele, assim, eu vou falar pra vocês a primeira visão que eu tive do God. Eu não tinha o Play 2 na época, e eu vi na casa de um primo da minha ex-mulher lá e tal. E na hora que eu vi, eu fiquei besta, sabe? Porque era um salto muito grande graficamente falando, né? Dos jogos que eu já tinha visto do Play 2 pra ele, você entendeu? Então, assim, tem muito esmero, sabe, na produção da Santa Mônica com God of War. Tanto um quanto dois e assim por diante. Mas, quando eu fui jogar ele, já não me prendeu tanto, entendeu? Assim, a jogabilidade dele em si não me prendeu tanto, sabe? Apesar de eu achar ele jogo lindo até hoje, você viu, né, Ricardo, aquele vídeo que eu fiz lá fazendo a comparação do Shadow of the Colossus HD com o original, né? Vi, Play vi, 2. E aí eu fui testar o God of War, o 2, aqui no emulador, né? Com os shaders e tudo mais, e o jogo é lindo mesmo sem nada disso, sem melhoria, sabe? Com o gráfico original do Play 2, é um jogo lindo, cara. Até hoje, se você pegar, você fala, caraca, envelheceu muito bem, né? Mas a jogabilidade em si dele não me prendeu tanto quanto a do Devil May Cry, sabe? A do Devil May Cry eu lembro de ter jogado muito, de verdade, e há um tempo atrás rejogado ele, aquele tipo de jogo que você quer rejogar, que nem os antigos lá, sabe? O Final Fight, o Streets of Rage, assim por diante, né? Que a gente pega o jogo e rejoga, entendeu? De boas, curtindo, sabe? Assim,
na jogabilidade mesmo do jogo, né, no caso. As músicas e tudo mais. Então, assim, o Devil May Cry, na minha opinião e no meu gosto, é um jogo que me fez... me traz mais boas recordações do que o God of War, entendeu? Então, e eu também sou muito fã desse jogo, joguei demais. Esse eu joguei todos, joguei tudo que deu pra jogar. E o outro também que eu joguei que eu gosto bastante é o Dynasty Wars. Aquele do Play 2, o primeiro que saiu lá, não era tanto, mas depois os que veio depois, porra, é um jogaço, cara. A história que conta as histórias dos heróis do japoneses lá nas guerras japonesas, pô, é muito da hora, cara. O jogo é sensacional. E tem pancadaria pra todo que é lado, né? Onde você olha, tem soldado pra você bater, né? Uhum. Aquela ali é o verdadeiro espanca-botão, que você, até você olhar pra cima, pro céu, tá caindo espada. Então é um jogo, porra, muito bom. E é bonito, cara, é um jogo bonito. É fluido, bonito. Esse aí que eu ia falar mesmo. Fala aí, Ricardo. Pode falar, tio. Não, que eu ia falar que o Jean citou o Motoqueiro Fantasma. Isso. E um outro jogo também, além do Motoqueiro Fantasma, que é legal, pra quem não conhece, conhecer, dar uma chance, é os jogos do Ninja Gaiden do Xbox original. Que, Baita jogo. meu, show de bola, sabe, assim. Muito bom, muito bom. Eu joguei o 2 só e vi gameplay do primeiro, assim. Mas o que eu joguei eu curti muito, sabe, assim. E é um joguinho difícil, tá? Não vai achando que você vai chegar lá e vai macetar botão e vai passar, não, tá ligado? Que Joguei na casa do meu genro, isso aí. é um joguinho difícil, né? Esse Motoqueiro Fantasma também é legal. Ele não entra, assim, nos meus preferidos, mas eu joguei e gostei também, né? Mas, assim, de todos esses aí, dos que eu conheço, pelo menos, pra mim o DMC é... Sabe, agora, teve um que até o Juninho tava jogando na live dele um tempo atrás, aquele que lançou pro Xbox 360, o Devil May Cry, eu não sei qual que é. É um que o Dante não é o Dante. É um jogo que eu joguei, putz, meu, me decepcionei completamente com o jogo. Só não me recordo qual é o nome do jogo completo. Mas é um que lançou lá pro Xbox 360 e tal. Acho que o Juninho, se ele tiver ainda aí, ele pode falar no chat aí o nome do... Não lembro não, cara. É um assim, o Dante é tipo cabelo preto e todo estilosinho, sabe? E ele foge um pouco, sabe, da vibe do Devil May Cry original, assim. Então eu não curti tanto. E até nas críticas mesmo na época ele não foi bem também. Porque mudou muito, sabe, o estilo de jogo, assim. Então foi um jogo que eu me decepcionei entre os que eu joguei. Foi um dos que eu mais me decepcionei. Bayonetta eu não joguei, cara, infelizmente. Não pude Bayonetta jogar. também é um jogo de tirar o chapéu. Nunca joguei nenhum Bayonetta também, cara. Parece ser bom o jogo. Eu gosto muito. Bayonetta é excepcional também. É um jogo O comprido. pouco que eu vi eu achei interessante. Eu vi no canal do Coringa dos Games lá, o Mauro, ele gosta. Bayonetta é um jogo comprido, um jogo bem trabalhado graficamente e também é um jogo gostoso de você jogar. É um jogo que esse compensa, esse vale a pena. É da Platinum, né, o Bayonetta? Putz, eu não lembro quem que é, não. Eu acho que é da Platinum. A Platinum faz uns joguinhos bons, né? Faz uns jogos bem bacanas. Platinum Game, deixa eu ver. Eu não lembro de quem foi. É da Platinum. É isso mesmo. É da Platinum. E é um jogo muito foda. O 2 principalmente. Só que é grande, cara. É um joguinho grande. Ah, mas aí que é bom, né, pô? Hoje em dia é difícil você pegar um joguinho mais curto, assim, desses grandes, né? A maioria deles é... O Onimusha. Verdade, Onimusha, cara. Onimusha. Puta, Nossa. Onimusha é foda, cara. Onimusha é muito bom, isso aí sim. O Onimusha eu joguei muito também no Play 2, quando eu tinha locadora. O Onimusha eu também joguei, pô. Ó, esquecendo bonito dele. É isso que é foda ser velho, né? A gente esquece tanta coisa. Não, tem muita coisa que você vai, tipo, igual nos casts passados. Eu tava reescutando e você fala assim, pô, podia ter falado aquilo, ou esqueci daquilo. Aham. Você vai vendo assim, é muita informação que você tem acumulada, e na hora de você falar assim na loucura, você acaba esquecendo e perdendo algumas coisas. Aí nessa questão dos velhos, nem a edição ajuda, mano. Nem a edição ajuda. Nem tem jogaram... editor, né? Vocês jogaram Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis, Não. qual? Não joguei. O Retorno do Rei ou As Duas Torres? Eu joguei o Retorno do Rei do Play 2, né?
Tem do Play 2 e do GameCube. Eu joguei do Play 2. Logo que eu peguei o Play 2, eu peguei ele, porque eu sou aficionado por Senhor dos Anéis até hoje. Então, e eu peguei pelo mesmo motivo. Quando saiu, eu lembro que o revendedor que passava na minha locadora para vender os títulos, ele chegou lá e não era nem para mim, ele tava dentro do carro lá que ia levar para outra locadora. E o cara veio me entregar o jogo lá, eu falei, não, me dê isso aqui. E eu briguei com o cara, porque o cara, não, esse aqui é de outro cara. Eu falei, não, pega esse aqui. Ele nem lembra qual que era o outro que eu deixei pra trás. Mas eu deixei um pra trás e infernizei o cara, até o cara me ceder o jogo. Aí eu fiquei com o jogo lá na locadora, eu fiquei acho que uns 3 dias. Os caras querendo jogar o jogo, queria saber que jogo que era, eu não dava nem atenção. Eu fiquei no Play 2 lá, alucinado com o jogo. Eu gostei, cara. É um jogo que eu também gostei pra caramba. Sim, eu gostei. Eu tenho um carinho especial porque foi o primeiro jogo do Play 2 que eu consegui, que veio o meu Play 2, ele veio com ele, porque na hora que o cara falou lá na Galeria Pagé, né, que foi onde eu comprei meu Play 2, o cara falou assim, tem esses jogos aí, você lembra, né, Play 2, né, Detona? Tipo Play 1, né, baseada, né? Aí o cara falou assim, você leva um jogo aí, mano. E tipo assim, eu tava com o dinheiro contado pro Play 2, sabe? Como sempre, né? Aí eu olhei assim, aquele monte de jogo, aquela dúvida cruel, aí lá no meio, assim, no cantinho, eu vejo um Senhor dos Anéis, né? Falei, puta, Senhor dos Anéis, mano, nunca tinha visto, tá ligado? Falei, não, é esse aqui, velho, o Senhor dos Anéis, mano. Graças a Deus que eu gostei do jogo, né? Porque senão eu tinha me ferrado, que eu fiquei mais ou menos um mês e pouquinho só com aquele jogo, tá ligado? Jogando ele. Mas é um jogo que tem um lugarzinho especial aqui no coração do velho. E agora um jogo que... Esse jogo eu sei que muita gente jogou, o Legacy of Kain. Ah, Legacy of Kain, eu joguei a versão do Dreamcast. Eu também joguei do Dreamcast. É, massa, né, cara? Puta, Muito que joguinho gostoso, hein, mano. Pelo menos eu tinha... na memória, né? Eu tinha um no Play 1, na minha locadora. Só que eu nunca conseguia jogar. Porque ou o cara tava jogando por hora, ou tava alugado. E daí quando eu peguei o Dreamcast, aí eu consegui pegar 2 cópias daquele modelo do Bacião. Uhum. E daí aí eu joguei. E joguei bastante também. Eu vou puxar outros 2 jogos aqui. Dois novos, atuais jogos aí, franquias, né, no caso, que eu acho que tem um pouco da influência dos hack and slash. Um deles é o Batman, da série Arkham, que eu acho que ele vem bastante com influência do hack and slash, principalmente na porradaria. Tem hora ali que você tá rodeado de 10, 12 cara, né, tendo que bater em todo mundo e tal. Aquela mecânica que eles colocaram naquele Batman influenciou depois dali vários jogos, né, tipo aquela mecânica do contragolpe, né, que você aperta no Xbox você aperta o Y e no Play você aperta o triângulo, né, pra poder dar o contragolpe. E na sequência, um dos jogos que eu mais joguei, assim, nos últimos tempos, talvez de todas as fases que eu joguei em videogame, foi aquele do Senhor dos Anéis, Shadow of Mordor, sabe? Shadow of Mordor. Inclusive eu baixei ele aqui de novo pra rejogar ele aqui no PC agora. Porque é um jogo que eu lembro que eu tava trabalhando à noite na época, e eu chegava do trabalho, dormia tipo 2 horas e caía no console. E ali eu ficava até a hora de trabalhar de novo. Só jantava, tomava um banho e ia trabalhar, sabe? Esse jogo consumiu, brincando, sem exagero, umas 160, 170 horas. Porque eu quis fazer tudo, sabe? Pegar tudo e achar tudo. E assim, nada melhor do que matar os orc, cara. Nossa, que delícia matar os orc. É uma beleza. Jogo? É o Shadow of Mordor. Shadow of Mordor. O Shadow of War eu não tive o interesse nem de tentar, porque é um jogo mais atual, nem sei se rodaria aqui, e outra que eu não gostei muito, porque tem muita microtransação e tal. Então, não curto, não tenho por que gostar desse tipo de coisa. Mas o primeiro, meu, sério, Ricardo, cara, eu fiquei tão preso naquele mundo que eu nem parecia que eu sou nintendista, tá ligado? De tanto que eu fiquei preso naquele mundo ali no Xbox. Fez agora, eu acho que também cabe aqui a gente fazer homenagem pro aniversariante, né, Ricardo? Falar os pontos positivos e negativos do jogo, se ele tiver algum ponto negativo, né? Streets of Rage, né? Ele tem um ponto negativo que eu acho o pior de todos. Ele não saiu pro Nintendo, ele foi pra Sega. É verdade, isso é verdade. Esse é o pior ponto negativo dele. Não, esse é o ponto mais positivo dele, mano. Ele só não, é bom negativo. da Sega. Negativo. Não, tudo bem, ele pode ser bom por ser da Sega,
Mas o ponto negativo dele é que ele ficou só lá na SEGA. Ele tinha que ter saído no Super Nintendo também. Pensa um Streets of Rage nas máquinas de arcade, por exemplo, cara. Né? Ele não mas chegou a sair pro arcade. no Super Nintendo, pros nintendistas sujos poder jogar também, né? Pra eles aprender como é que é um jogo. Pra aprender como que funciona um jogo bom de verdade, né? Com certeza, mano. Com certeza. Pelo menos teria uma aula, né? Exatamente. Vai, Ricardo, cara, fala aí, você que é o especialista do jogo, pô. Não, mas Streets of Rage é um jogo marcante demais, um jogo bom demais. Cara, pontos negativos, o primeiro, né, que veio com aquela jogabilidade travada, mas acho que é normal o primeiro sair assim. O segundo, os caras melhoraram em tudo, como eu falei. Acho que não tem ponto negativo no Streets of Rage 2 pra mim. O jogo, pra mim, é um jogo perfeito de Mega Drive. Ele é um jogo perfeito porque a jogabilidade dele é bem fluida mesmo. A trilha sonora dele é fantástica, nem se fala, acho que não tem, se não me engano é Yuzo Koshiro que fez a trilha sonora. E cara, é perfeito o jogo, não tem o que falar, mano. Graficamente, acho que pros 16 bits ele tá com um gráfico bacana pra caramba. Acho que não tem o que, pra mim, na minha visão, como um fã do game, eu acho que não tem como, não tem ponto ruim nesse jogo, entendeu? Eu vou citar um que não é ponto ruim, mas é uma coisa que seria interessante se eles refizessem o jogo, relançassem o jogo, fazer o jogo um pouquinho maior, assim, sabe? Com mais estágios. Porque é um jogo, e eu joguei pouquíssimo ele, assim, depois, né? Em emuladores e tal. E eu joguei principalmente por causa da trilha sonora. Que puta, mano, foda. E ela deve, inclusive, na edição, ela deve estar rodando de fundo agora aí. E aí, cara, eu acho que, assim, é um jogo tão legal que quando chega no final você fica triste, tá ligado? É porque ele é um jogo curto, né? Um jogo de 8 fases. E chega no fim você fica triste. É tipo um Final Fight, sabe? Que é curto também. Que, tipo assim, chega no final e você queria mais, porque tá tão legal a aventura, tá ligado? Que você fala, caraca, podia ter mais umas 2 fases aí pra frente, sabe, assim? Aquela trilha sonora da última fase ali mesmo, cara, é sensacional, foda cara. demais. Então, eu acho que é um dos pontos negativos pra mim, que nem é um ponto negativo, entendeu? É só uma coisa que eu sinto falta, às vezes, em alguns jogos, assim, dessa época que a gente tem muito carinho, é que o jogo acaba. E aí você fala, caraca, já, sabe? Você nem percebe que o tempo passou, porque o jogo é tão legal e tão gostoso de jogar. Isso foi consertado no Streets of Rage Remake, né? Que foi feito por fãs, né? Isso, até eu vi a live do canal do Cine, ele tava fazendo esse jogo aí. Que o jogo é bem grande, mesmo. E eu joguei o game já, é muito bom. Eu não sei se o game ainda tá disponível para baixar ainda. Ah, com certeza deve estar em algum lugar. Por algum lugar você acha. A SEGA não é tipo a Nintendo que sai caçando todo mundo, não. Mas a SEGA andou meio que encrencando com a galerinha que tava fazendo isso. Mandou tirar do ar e tudo. Até por isso que foi tirado do ar, porque a SEGA foi lá e deu um black. Nossa, até a SEGA nessa brincadeira aí, nessa vida aí. Foi. Isso faz tempo já, né, que aconteceu. Não, mas isso daí, cara, é uma coisa que eu não entendo, sabia? Tipo assim, essas produtoras aí, meio que elas sentaram nas IPs, né, cara? E tipo assim, porra, não tá fazendo nada com o negócio, tá ligado? Tipo, não tem por que barrar. Seria diferente se ela tivesse nos planos dela lançar, entendeu? Tipo que nem há um tempo atrás a Nintendo barrou também aquele Another Metroid lá, sabe? Aquele jogo de fã também do Metroid. Sim. Só que eles estavam com o plano de lançar aquele do 3DS, que lançaram depois, né? Que é Samus Returns. Então, por mais que eu não concorde, deu pra entender por que eles quiseram barrar. Porque eles iam lançar um jogo da franquia, tá ligado? Agora que nem nesse caso aí, os caras estão sentados em cima da franquia, cara. Não faz nada com o negócio, deixa a galera se divertir, né? Tipo, qual que é o problema, sabe? Infelizmente os caras não têm esse pensamento que a gente tem, né? Seria bom se tivesse, porque pensa, se eles apoiassem, por exemplo, a galera que tava fazendo Streets of Rage 2 Remake, que pra mim, cara, nossa, é perfeito aquele jogo ali. Eu acho assim, ele deveria ter pegado, viu o jogo e falou assim, tem qualidade. Bem pra cá, né? Vamos chamar os caras pra trabalhar com a gente aqui. Aí chama os caras, vai lá, produz o jogo junto, aí dá uma merreca pros caras lá, dá tipo 1% de royalties pro cara, e porque o nome é da SEGA mesmo,
e vai embora, deixa o E povo lança o jogo oficial, né, mano? Faz que nem a SEGA, ela fez isso com o Chris Whitehead lá, que fez o Sonic Mania agora, entendeu? Tipo, Não, sim. ele era um desenvolvedor fã que fazia jogos do Sonic, tá ligado? Baseado no Mega Drive. Ele lançava pra galera nos fóruns. E aí a SEGA viu o trampo do cara e falou, meu, vem pra cá. E agora, o cara que é fã, que tá fazendo o jogo, tá fazendo o jogo melhor que a própria SEGA, velho. Então, o Sonic Mania, se você for ver, o Sonic Mania e aquele Sonic Forces que a SEGA lançou, é Sonic Mania, com certeza, né? Mano, aquele Sonic Forces é um lixo, mano. Não faz sentido aquele jogo, cara. Não, aquilo ali é uma porcaria. E você pega os últimos jogos do Sonic, tirando o Sonic Generations, todos eles, Não. Ricardo, estão lá embaixo na lista, tá ligado? Pra mim, até o Generation, né? Eu não suportei aquele jogo. Não, mas indo Generation, ele não é um jogo ruim, você entendeu? Não é um jogo, nossa... Ele é ruim olhando pros outros. Se for comparar com os lá do Mega Drive e tal. O Mania agora... Vamos botar aqui desses jogos mais novos, ele é o menos ruim. Sim, exatamente, mas pega o Sonic Boom, sabe? Esses Sonics Meu, não dá, sabe? Tipo, você... Mesmo assim, eu não joguei, cara, mas assim, eu fui pesquisar pra ver os jogos do Sonic e eu não tive vontade de pegar um jogo desse pra jogar, tá ligado? Agora que nem o Sonic Mania, lembra que você falou, meu, vou te emprestar minha Steam porque eu queria jogar? Você lembra disso? Porra, Sonic Mania ficou perfeito. Porra, mano. cara, que jogo delícia, cara, sabe? E o jogo é feito por fã, tá ligado? Então, tipo, a SEGA devia ter pensado nisso também, nesse outro caso, de tipo assim, meu, vamos chamar, quem você falou, vamos chamar os caras e vamos deixar os caras fazerem, sabe? Já que a gente não tá mais afim de fazer ou de refazer o jogo, deixa na mão dos caras e a gente só fica ali meio que no comando do que pode, do que não pode, tá ligado? Aí paga a micharia pro cara e lança o jogo e ganha dinheiro. Mano, porque você pega essas... Que nem teve aqueles caras da Invader Games que estavam fazendo aquele remake do Resident lá, que eu acho que é italiano os caras, não sei. Uma parte daquela equipe foi trabalhar dentro da Capcom pra fazer o Resident 2 Remake agora, oficial, entendeu? Então acho que isso é legal, os caras... puta, tá legal, sabe? Vamos chamar o cara pra dentro, entendeu? Puxar o cara pra dentro de casa. Teve até uma notícia umas 2 semanas atrás... que tinha um carinha desenvolvendo um jogo, eu não lembro qual era o jogo que ele tava desenvolvendo, tipo fangame, e a empresa puxou ele pra dentro, eu só não me lembro qual que era o jogo, né? Que meio que virou uma moda agora, né? De ver que o cara tá fazendo um negócio legal, puxa o cara, tá ligado? Ao invés de chutar a bunda do cara. Só não me recordo qual era o jogo, agora eu vou ficar devendo essa daí. Mas eu acho que deveria ser feito assim mesmo, tá ligado? Se essa moda pegasse aí, seria legal, né, cara? Porque tem muito fangame aí que... Putz, fica melhor até do que o próprio game original, né? Então essa empresa deveria olhar para essa galera aí e trazer eles, no caso, como a gente tá falando de beat'em up, e aí a gente puxou os outros jogos e outros gêneros também, mas falando propriamente do Streets of Rage 2 e do remake que os caras fizeram, putz, se a SEGA chama os caras para fazer, os caras sem o apoio de uma empresa como a SEGA, por exemplo, os caras já fizeram um trabalho daquele ali. Imagina os caras tendo apoio, entendeu? Os caras tendo recurso para fazer, tendo finança de... Nossa, mano, os caras iam fazer bem melhor do que fizeram ali. Se bem que eu não sei o que é que tem que melhorar naquele jogo ali, para falar a verdade. Não sei se tem que melhorar alguma coisa ali. Mas, né, os caras iam fazer um jogo perfeito, mano. Então é isso. Considerações finais, manda aí pra nós. Tô com minha garganta estourada. Já falei pra você o que é isso. Pode começar pelo tio Gusta? Então, eu acho que essa fase de ouro aí dos beat'em ups não voltam mais. Eu acho que ela pertence a uma época lá. Talvez com o retorno agora dos jogos clássicos, né, nessa onda retrô que a gente vem vivendo nos últimos anos aí, alguns deles ainda apareçam, sabe assim? Alguns fangames ou até indies, né, que vêm aí para suprir essa necessidade, essa carência que as grandes não olham mais assim com tanto carinho para esse tipo de jogo. Então eu acho que pode ser que ainda aconteçam bons jogos, mas não como aquela onda que hoje a onda é o Battle Royale, entendeu? Então assim, eu acho que ficou mesmo ali atrás e o que a gente tem agora, ou o que a gente tiver daqui pra frente é só um resquício mesmo, sabe? Do que foi lá atrás e infelizmente a gente tem que ficar lá atrás e graças a Deus a gente tem muito jogo feito bom lá atrás que a gente pode jogar hoje em dia, né? Que é o que dá uma salvada.
eu acho que a melhor época dos beat'em ups nós pegamos, que foi o começo, né? A gente pegou a época boa, a gente viu nascer grandes jogos, né? Como em se tratando de beat'em up, a gente viu aparecer Final Fight, Tartaruga Ninja, o próprio Double Dragon. O jogo favorito do Léo, né? Acho que é Power Ranger, né? É. Os Power Rangers, que eram uns beat'em up bem legal também, né? Capitão Comando, a Cadillac Dinossauro. Nossa, é tanto, mano, que se a gente for falar aqui, a gente fica um bom tempo. Então a gente teve o privilégio de poder pegar essa época, né? Essa época aí do início de tudo. E foi bem legal, foi bem bacana. Infelizmente, é como disse o tio Gusto, é uma época que ficou lá pra trás, né, cara? Ficou lá pra trás, quem viveu, viveu. Essa época, quem não viveu, graças aos emuladores que tem aí, o pessoal ainda pode dar uma conferida mais ou menos por cima do que foi aquela época nossa lá, né? Eu acho que é isso aí, cara. Graças a Deus que a gente viveu essa época bacana aí. Eu acho que é um excelente gênero. Eu acho que é um dos gêneros mais divertidos para você jogar com a galera, para você jogar aí com familiares e amiguinhos. Só que você tem que voltar o tempo, tem que pegar emulador e jogar as ROMs aí, porque ultimamente não tem tanta coisa boa, né, nesse gênero. Tem alguns jogos aí, mas tá muito aquém da nossa época, né? Nossa época era muito melhor. Agora eu não sei também se era por causa que era o começo de tudo, então a gente era meio empolgado com as coisas, e a dificuldade de você poder jogar e ter o acesso ao jogo, mas o começo ali acho que foi a melhor época dele, não teve, sem discussão, foi a melhor época, e os clássicos ali, os melhores jogos estão naquela época. Então, pra galera que tá hoje aí, tá começando nos jogos hoje, que não jogou, não teve oportunidade, o negócio é se amarrar nos emuladores aí e dar uma procurada nas listas, que vai achar muita coisa boa, muita coisa divertida de se jogar. E até para fazer brincadeira, umas disputas aí com os parentes, com os amigos, não vai se arrepender. E a galera que hoje em dia gosta de jogar online, tem uns emuladores aí, igual o Name e o Inkawax, que dá para jogar online. A galera pode marcar aí e jogar online com outros amigos de outra cidade. Então não vai perder muito aquilo que a gente viveu no passado, jogando esse tipo de jogo. Eu acho que é isso. Talvez, o Detona, também o que fez essa diferença do que a gente tinha lá atrás pro que a gente não tem hoje é a morte dos arcades, né, cara? Também. Que é uma coisa também que a gente poderia trazer para um cast futuro aí, né? A morte dos arcades, né, cara? Porque também. Os arcades, eles morrem ali no finalzinho de 2000, ali, pouca coisa é produzida e tudo vem pros sistemas caseiros, e aí é tudo na onda do que tá no momento, sabe? Não tem ainda aquelas apostas que tinham na época dos arcades, aquela diferenciação de estilos que você tinha, né? Bem, vamos agradecer a galerinha que esteve com a gente aí, tio Gusto. Bem, galera, agradecendo aí o pessoal que participou aqui no nosso chat, o Marcos Vinícius, o Haru, também o Kenshin Himura, Jean Freitas, também o Fox Games, o Giba Faísca, o Alex Fernandes, indicando canais, WMS Play, o meu amigo Mábio, o Máscara Nerd, Marshall Classics, Messias Never Cry, Mundo dos Detonados Brasil, Porta do Castelo Game Show, Café com Gamer, Juninho Games Lives e o Retrodex também, que teve com a gente aí. Muito obrigado aí a presença de todos vocês, meus amiguinhos. Galera, brigadão aí, tá? A presença de todos vocês. Lembrando sempre, mais uma vez, sempre às 8h30 da noite, tá? A live não fica no canal, pessoal, porque para depois vocês poderem ir nos canais aí que vai ser upado depois de editado, vocês ouvirem lá, tá bom? Vocês ouvirem lá no canal do Tio Gusta, no canal do Detona Beats e no canal Ricardo Games Brasil. Tá certo, galera?
Vocês querem se despedir da galerinha ao vivo aí? Tio Gusta? Eu quero. Obrigado a todos que participaram, aos que estão sempre aí, aos que apareceram, deixaram um like, foram embora, me magoaram, mas obrigado da mesma forma, né? E tamo junto, até a próxima semana aí com mais um Mandrion Cast. Detoninha. E eu quero agradecer a todos pela presença. Muito obrigado pela força, pelo apoio. Sem o apoio de vocês, o nosso projeto não vai andar, não vai pra frente. Não se esqueçam também, não se esqueçam que vocês futuramente vão ter gastos com o nosso Patreon, hein? Já vão se preparando já. Preparem o bolso. Isso aí, já vão preparando grana pra nós aí, os três Isso. mercenários. Isso aí. Já E começam a guardar dinheiro. Que o Tio Gusto tá falando aí, ele começou com um negócio de brincadeira, mas a gente pode pensar de fazer um negócio sério pra gente começar a presentear o pessoal que vai seguindo a gente ali. O pessoal mais fiel, o pessoal que vai estar apoiando. Não. É o pessoal que tem que presentear a gente daí. Ah, tá. Então beleza, então eu retiro o que eu disse. A gente tem que criar uma caixa postal, Detona, do Mandriões. E lá o pessoal manda os presentinhos pra nós, entendeu? Porque Tá, então deixa eu sair aqui. Tchau pra vocês. esse negócio de ficar dando presente aí, a gente tem que receber o presente. A gente tá dando o presente pra eles, né, de estar fazendo os casts, entendeu? Caixa postal é só de PlayStation 4 pra cima, não vem pra cá PlayStation 4 pra baixo que a gente não aceita. Ó, a opinião do Ricardo não reflete a opinião do Mandrion Cash, hein? Tá, então é pessoal dele, é pessoal dele. É pessoal do Ricardo, quem quiser pode me mandar até Nintendinho Pirata que eu tô aceitando, tá? Não tem problema não. Eu quero de PlayStation 4 pra cima. Já vão guardando dinheiro aí pra comprar o PlayStation 5 pra mandar pra cá, beleza? Galera, obrigado, tá? Uma boa noite pra vocês, boa semana. Fique todo mundo com Deus aí. Tamo indo nessa. Valeu! Falou!